Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos finalmente para o nosso último vídeo da leitura conjunta de Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Dessa vez nós vamos conversar sobre os dois últimos capítulos, os capítulos 10 e 11, que são mais ou menos do mesmo tamanho. Para quem quiser, por algum motivo, assistir os vídeos anteriores, eu vou deixar, como sempre, a playlist da leitura conjunta aqui nos cards. Já com relação à nossa lista de referências, vocês podem ver que várias músicas foram citadas ao longo dessa parte final, e principalmente, ao longo do último capítulo. Mas, de qualquer forma, a lista completa está aqui na descrição para quem quiser copiar e conferir depois. Começando aqui então, pessoal, no capítulo 10, nós temos o Toru, inicialmente, fazendo uma comparação da sua vida com o caminhar num pântano, onde ele fala que o tempo passa devagar, onde as pessoas sempre estavam na sua frente, mas ele não conseguia alcançar ninguém. Ele segue como se não conseguisse se mover rapidamente ali naquele local. Essa é a sensação que ele tem, né? Além disso, nesse pântano que ele cita, ele também se sente muito perdido, ele não sabe para qual direção ele tem que ir, né? Nunca sabe se está indo na direção correta. E ele também ele fala que a única certeza que ele tem nesse local é de que ele tem que ir para algum lugar. Então aí nós já temos essa espécie de metáfora com a vida dele, né? E aí, ao longo do capítulo, nós temos o protagonista comentando rapidamente sobre uma visita que ele fez ao novo apartamento da Midori, que está morando agora com a sua irmã, né, como ela tinha comentado antes. E ele também comenta rapidamente como ele está sempre evitando Nagasawa e os seus convites para sair de noite. E aí o Toru também fala um pouquinho sobre a nova visita que ele fez a Naoko e a Reiko ali no pensionato, a segunda visita que ele faz, né? Só que dessa vez o trecho é realmente uma coisa mais rapidinha, né? Não é que nem na outra vez que foi praticamente um capítulo inteiro. E aí ele fala que passou 2 dias por lá, que eles fizeram basicamente as mesmas coisas de antes. O Toru também comentou com a Naoko, sobre o seu desejo de alugar um apartamento. Ele até convida a própria Naoko para morar com ele quando ela saísse de lá. E aí ela, por sua vez, acaba não respondendo nunca de forma direta sobre essa questão. Nós vemos que ela sente uma série de inseguranças e que naquele dia ela estava muito melancólica, ela estava até um pouco entristecida mesmo por conta de tantos problemas psicológicos que ela estava passando. E aí pouco depois de retornar para Tóquio, o Toru viu que o clima no alojamento não estava muito legal, sabe? Ele notou que a situação ali estava piorando muito por conta de discussões políticas, que, como eu falei antes, Norwegian Wood, ele se passa num período de grandes movimentos sociais, de grandes greves que estavam acontecendo no Japão, especialmente nesse meio acadêmico, no meio universitário. E aí estava tendo muitas discussões ali naquele momento, e o próprio Toru quase chegou ao ponto de ser agredido numa determinada situação, e por conta disso tudo ele acabou decidindo que ele deveria se mudar, que ele deveria sair do alojamento, coisa que ele fez pouco tempo depois. Ele conseguiu arrumar uma casinha bem pequena com jardim e também ganhou alguns presentes do Nagasawa, que ele tinha prometido para ele, que ia dar uma geladeira, ia dar outras coisas para ele, né? Toru, já na nova casa, ele mandou uma carta para Naoko falando sobre os seus planos dos dois morarem juntos, tocando novamente nesse assunto. Enquanto aguardava a resposta, ele lembrou que não avisou da mudança para Midori, e que foi uma situação que acabou deixando ela muito magoada, dele ter esquecido simplesmente dela, da existência dela ali. Enquanto ele tenta restabelecer a amizade com a Midori, o Toru tentou arrumar o local onde ele morava. Ele comprou móveis, ele reformou alguns objetos e coisas desse tipo. E até que num certo dia ele recebeu uma carta da Reiko, falando sobre a condição atual da Naoko. E aí ele vê que a Naoko estava passando por uma situação complicada, delicada, que ela não estava conseguindo se concentrar, que ela estava passando por momentos de várias alucinações, né? E a Reiko até cogitava a possibilidade dela ir para um hospital especializado por conta disso. E pediu muito para ele não parar de escrever cartas para Naoko, porque era algo que reconfortava muito ela, né? E aí o Toru fica mal, como ele costuma ficar quando ele descobre que a Naoko não está bem.
Ele fica muito mal, ele fica sem comer direito, fica sem tomar banho, sabe? Ele até fica bêbado num determinado momento, perde os sentidos. E aí ele, depois dessa situação em específico, ele começou a se dar conta, né? Nós temos esse movimento a partir daqui, de que ele começa a se dar conta de que o caminho que ele está seguindo não é legal. Que ele está precisando começar a amadurecer, ele está precisando começar a se tornar adulto. E ele tem que principalmente se fortalecer para cuidar da Naoko numa situação de necessidade. E aí, depois disso, a Midori então marcou de almoçar com o Toru. Os dois voltaram a conversar depois daquela situação problemática ali que eles passaram, né? Que ele esqueceu de falar para ela que tinha se mudado. E aí a Midori, ela comentou, né, que a vida dela agora estava muito diferente, que pela primeira vez ela estava sentindo uma certa tranquilidade, calma, coisa que ela nunca teve. Ela, pela primeira vez ela estava passando por isso, ela estava se sentindo sem obrigação com os outros, né, isso depois do falecimento do seu pai. E aí os dois saem para passear um pouco depois do almoço, e num determinado momento a Midori disse que tinha um compromisso, assim, bem repentinamente. Ela deixa um bilhete no bolso do Toru e pede para ele olhar apenas quando chegasse em casa, coisa que ele não fez, ele não resistiu e acabou olhando antes. E ao ler, ele percebeu que ele tinha novamente magoado a Midori. Dessa vez ele não tinha a menor ideia do porquê, né? E aí ela explica. Ela tinha cortado o cabelo e ele nem sequer reparou. Além disso, ela pretendia dormir na sua casa, mas o próprio Toru, em momento nenhum, fez um convite para ela visitar aquele novo local. E aí a Midori se afastou dele pra valer, sabe? Ela percebeu que ele é como se ele não estivesse ligando pra existência dela. E aí ficou sem falar com ele, recusava qualquer iniciativa por parte do protagonista, né? E aí ele passou os meses seguintes profundamente solitário. Tanto pela falta de contato da Midori, quanto também pela falta de contato da Naoko e pelo afastamento repentino também que ele teve ao se mudar do Nagasawa. E aí ele estava no novo trabalho, né, o Toru, e ele acabou conhecendo um rapaz no novo trabalho, né, num restaurante no caso. Um rapaz apaixonado por música clássica, mas fora isso, sabe, foi o único contato que ele fez nesse período. E aí a Reiko finalmente enviou uma nova carta, falando que as coisas pioraram, né, pioraram com relação a Naoko. Ela disse, por exemplo, que ela foi transferida, como ela própria tinha previsto, foi transferida para um hospital especializado. E enquanto ele vivia nessas incertezas, né, o Toru ele buscou refúgio na escrita, ele ficava enviando carta para todo mundo. Ele ficava enviando carta como uma forma de melhorar do seu ânimo e tal, né. E aí o Toru ele percebeu num determinado momento que ele estava numa encruzilhada, né, já que ele estava apaixonado pela Midori e ao mesmo tempo não conseguia assumir o namoro com ela. E também, né, ele não conseguia assumir esse namoro, especialmente pela condição que ele tinha com a Naoko. Ele também amava a Naoko e sentia por essa última uma espécie de compromisso. Então ele ficava ali, né, realmente nessa encruzilhada. E aí chegou num determinado momento, que ele enviou uma carta para Reiko, falando sobre essa situação problemática, né, dele estar apaixonado por uma e apaixonado pela outra. E aí a resposta dela dizia para ele não se pressionar tanto e deixar o fluxo da vida seguir naturalmente, além de dar alguns conselhos sobre como ele precisava aproveitar mais os momentos de felicidade. Em resumo, esse capítulo 10, o penúltimo do livro, nos mostra o Toru muito marcado pelas incertezas da vida, tanto pelo processo de amadurecimento, quanto por decisões e atitudes aleatórias. O protagonista notou que ele chegou num ponto em que ele precisa ser mais responsável, tanto com ele próprio quanto com os outros. Vemos como ele comenta como viveu até então, fazendo uma espécie de analogia com a ideia de um pântano, um local onde ele caminha sempre olhando para baixo, sempre sem saber qual é a direção que ele está indo. Ele antes via tudo com um olhar de adolescente, sem responsabilidades. Só que agora ele tem 20 anos, então ele tem que se portar como tal, ele tem que se portar como um adulto. Norwegian Wood é um livro muito sobre isso, né? Sobre essa transição da adolescência para a vida adulta e todos os percalços e descobertas que podem ocorrer no meio do caminho. Com relação aos percalços, vemos que o Toru ainda erra bastante. Ele é muito focado na própria condição e sempre sente dificuldade de enxergar o que o outro faz ou o que o outro sente verdadeiramente.
Isso ficou bem claro na situação da própria Midori, que sempre deu a entender que estava gostando dele, mas precisou dizer isso claramente com todas as palavras para ele finalmente se dar conta. Com relação às descobertas, eu acho que os pontos que mais se destacam, os pontos mais evidentes, envolvem a percepção de que em algum momento as responsabilidades chegam, de que o amor é algo muito mais complexo do que parece, e de que em determinadas situações é inevitável magoar as pessoas. Além disso tudo, vemos também nesse capítulo, através de várias trocas de cartas, como a situação da Naoko estava piorando gradativamente, com raros momentos de tranquilidade. A Naoko está sofrendo muito, especialmente por conta de alucinações, coisa que ela já deu a entender de que estava passando ali numa carta do capítulo 9, onde ela até comentou que quando ela estava se sentindo muito deprimida, algumas pessoas apareciam para dar um tipo de consolo, entre elas o Kizuki e a sua irmã. Acompanhamos então toda a situação da Naoko, tanto na ótica da Reiko, que envia as cartas com notícias, quanto na ótica do próprio Toru, uma pessoa que tem que se contentar com as poucas informações que tem, apesar de que várias vezes essas poucas informações têm um peso enorme nas suas atitudes e nas suas decisões ao longo da história. Começando então, pessoal, a falar sobre o último capítulo do livro. No início do capítulo 11, nós temos a trágica notícia de que a Naoko morreu, o que, obviamente, abalou para valer o protagonista dessa história. Nós vemos, por exemplo, como o Toru, como ele ficou completamente desnorteado, ao ponto de sair viajando pelo Japão sem dinheiro, sem preparo, sem roteiro, sem nada, dormindo onde dava, realmente virando uma espécie de nômade ali improvisado. Ele realmente ficou numa situação assim completamente caótica, digamos assim, né? E aí vemos como ele vai perambulando por diversas cidades sem saber o nome delas, ele dorme em qualquer lugar, né, como eu falei, ele vive realmente sem nenhum tipo de rumo. O seu rosto está todo marcado pelo sol, com machucados. Além disso, boa parte do tempo ele chora pela morte daquela que foi o grande amor da sua vida. E aí, numa noite, dormindo numa praia, um pescador apareceu para conversar com ele. E aí o Toru mentiu de que a sua mãe tinha morrido. Ele não estava com forças para tocar no assunto, né? E aí ele mentiu que a sua mãe tinha morrido, e o pescador, sentindo compaixão por ele, conta também a sua história, de como ele viveu o luto da própria mãe. E aí nós vemos, né, que num determinado momento o pescador deu um dinheiro para ele, deu comida, fez tudo o que podia ajudar naquela situação, né, vendo a fragilidade que o Toru tava, né, a condição dele. E aí, nesse ponto, né, o Toru percebeu que já estava mentindo para os outros, que já estava realmente numa condição assim terrível. Ele decidiu que era hora de voltar para Tóquio. O Toru percebeu também que a viagem não ajudou em muita coisa, que ele estava ainda bastante triste, bastante depressivo mesmo, né? Ele realmente continuava muito arrasado com a morte da Naoko. E aí, pouco depois disso daí, a Reiko avisa que está indo visitá-lo. Ela vai passar alguns dias com o Toru. Ela finalmente, né, pela primeira vez em 8 anos, resolveu sair do pensionato. E aí, chegando por lá, nós vemos no meio das conversas que a Reiko resolveu contar para ele sobre como foram, né, os últimos dias da Naoko, coisa que ninguém sabia até então. E aí ela contou sobre como a Naoko retornou do hospital com a sua mãe, numa determinada situação, né, que ela estava, como eu falei antes, naquele hospital especializado. E aí ela retornou com a sua mãe para o pensionato. E aí nós vemos como ela queria passar alguns dias ali. E aí a Reiko disse que ela e a Naoko conversavam bastante, né? E a sua amiga, né, a Naoko, ela até comentou, ela falava abertamente sobre sexo, coisa que ela nunca fazia. Ela comentou até sobre a primeira experiência que ela teve com o Toru, mas ela realmente nunca tocava nesses assuntos, algo que a Reiko estranhou bastante naquele momento. E aí, pouco depois disso, a Naoko começou a chorar, né? E a Reiko tentou acalmá-la de alguma forma e conseguiu fazer ao ponto dela dormir. O problema foi que, ao acordar, a Reiko percebeu que a Naoko não estava mais na cama. E aí ela ficou bastante preocupada, né? E depois disso, todo mundo saiu para procurar por ela e descobriram que ela tinha se suicidado.
E aí o Toru comentou, né, sobre como o velório da Naoko foi muito triste, tinham poucas pessoas, ele próprio estava se sentindo como um intruso ali, como se não quisessem que ele tivesse, porque que ele estivesse ali, né, naquele ambiente. E aí, pensando em melhorar um pouquinho os ânimos, a Reiko falou primeiro da vontade de comer um sukiyaki, né, coisa que ela estava com muita vontade de fazer. Aí os dois saíram para comprar os ingredientes e tal, prepararam a receita. E depois a Reiko disse que queria fazer um velório alternativo. Um velório alternativo para Naoko, cantando diversas músicas que a sua falecida amiga gostava. E aí ela tocou diversas músicas em homenagem, né? E começando, não começando exatamente por essa, né? Mas Norwegian Wood estava no início da lista e ela também cantou no final mais uma vez. Além de várias outras canções, né? Aí, tanto ela, né, quanto o Toru, eles tinham bebido bastante. E aí acabou que os dois foram para a cama juntos. E no dia seguinte, a Reiko vai para outra cidade, no interior, onde ela passaria a viver. E o Toru, ela pediu, né, também pro Toru enviar bastante carta para ela, enviar cartas com frequência. E aí, após a Reiko ter conversado com o Toru no dia anterior, pouco antes dela ir embora, sobre a necessidade de agora tentar ser feliz, né? Sobre a necessidade de agora tentar também buscar alguma coisa com a Midori, o protagonista, então, ele achou uma cabine telefônica ali no meio da rua e ligou para ela, né? Ligou para Midori. E aí ela atendeu e o Toru disse que queria conversar sobre muitas coisas, que queria, né, conversar sobre a situação dos dois e de que a Midori era a pessoa que ele mais desejava no mundo. E aí a Midori, depois de um longo silêncio, perguntou onde ele estava. Nesse capítulo 11, o último do livro, temos a terrível notícia do suicídio da Naoko, o que abalou todas as estruturas do protagonista e fez ele mergulhar numa profunda tristeza, a maior de todas até então. Eu acho que o autor, o Murakami, ele tentou nos mostrar, através desse evento, ele tentou nos mostrar como isso serviu, né? A morte da Naoko acabou servindo como o fim de uma etapa e potencialmente o início de outra. Os livros do Murakami, não todos, né, mas vários deles, costumam deixar o final em aberto, coisa que nós não temos muito nessa obra aqui, Norwegian Wood. Eu arrisco até dizer que esse livro aqui é um dos trabalhos mais fechadinhos desse escritor japonês, no sentido de que a morte da Naoko encerra um ciclo na vida do protagonista, ciclo esse que é o ponto central do livro. A proposta da obra é falar sobre as memórias do Toru mais velho, mas em especial sobre as lembranças do início desse período da vida adulta, onde os vínculos com a adolescência gradualmente são deixados para trás. No caso do Toru, o falecimento da Naoko foi o ponto final naqueles vínculos. Agora, com muito sofrimento no caminho, ele se dá conta de que não restou mais nada daqueles tempos. O que dá para fazer agora é tomar coragem de entrar numa nova etapa da própria vida. O que ele fez, né? O que o Toru faz ao ligar para Midori. Sabemos que a partir desse momento ele decidiu seguir uma outra trajetória. Em linhas gerais, Norwegian Wood é um livro sobre traumas, sobre dor e sobre luto, mas na mesma medida é também uma história sobre amadurecimento, sobre amor, sobre descobertas, sobre erros e acertos. Além disso, é um livro que também mostra muito do Murakami futuro. Vemos como seu estilo ele vai se formando e se consolidando bastante, principalmente através dessa obra. Por fim, pessoal, eu quero só deixar uma recomendação para vocês. Nas músicas que a Reiko toca no velório alternativo, tem uma em especial que representa muito bem o sentimento do Toru após o falecimento da Naoko. Uma música chamada Sukiyaki, do Kyu Sakamoto. Para quem não conhece, essa é uma das músicas japonesas mais famosas de todos os tempos. Ela fez um sucesso internacional enorme ali na década de 60. A letra dela é bem interessante para quem leu Norwegian Wood. Por isso eu vou deixar aqui embaixo um vídeo do YouTube que tem um clipe dessa música, né, com o Kyu Sakamoto cantando, e é um clipe legendado em português. Então dá para conferir através desse vídeo. Bom, é isso, pessoal. Finalmente chegamos ao fim da nossa leitura conjunta de Norwegian Wood. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência de ler comigo esse livro do Haruki Murakami. Agradeço muito para quem acompanhou tudo isso até aqui.
Queria muito saber, pessoal, o que vocês acharam, tanto dessa parte final do livro, quanto da obra como um todo. Deixa aqui embaixo um comentário falando o que você achou, que eu vou adorar dar uma conferida em todos eles. Aproveito também, pessoal, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações e de me seguir nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!